Quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes você já teve uma ideia, já pensou em mudar de emprego, terminar um relacionamento, mudar alguma coisa na sua vida, em você mesmo, na sua rotina, ou simplesmente falar não pra alguma coisa que te incomoda, mas você ficou paralisado por medo de tentar, ou por pensar que você não era bom o suficiente, que você não tem capacidade pra conseguir aquilo que você sonhou? Até quando você vai ficar esperando o momento certo pra simplesmente começar? Eu tenho que te falar uma coisa: o momento certo não existe e ele nunca vai chegar. Nos últimos dias eu tenho pensado bastante sobre todas as vezes que eu tive uma ideia, que eu pensei em começar um projeto novo ou simplesmente experimentar algo ou riscar algo que estava na minha lista e eu não tive coragem de começar. Eu deixei os meus desejos ficarem só no campo das ideias. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida. E então, recentemente, eu decidi que eu ia tomar uma atitude. E esse vídeo é um exemplo disso. Porque esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. E já faz um tempo que eu tenho vontade de fazer um canal no YouTube. Na verdade, eu até tenho um canal, mas não tem nada a ver sobre esse tema aqui, que é sobre música. Depois eu vou deixar o link se vocês quiserem conhecer. No último ano, eu passei por uma mudança muito grande na minha vida. Eu aprendi muita coisa e eu vivi uma evolução pessoal muito forte. Me nasceu esse desejo de falar sobre isso para as pessoas, sabe? De contar um pouco mais da minha experiência e das coisas que eu tô aprendendo. Quando passou essa ideia na minha cabeça de criar um canal pro YouTube, naquele momento, assim, o primeiro pensamento que eu tive foi: que ridículo. Eu simplesmente comecei a dar risada de mim mesma. Me pareceu uma ideia tão ridícula, tão ridícula. Engraçado, no mesmo momento que eu pensei em tudo que eu poderia criar, começou a vir várias ideias legais, mas na mesma hora eu mesma me sabotei, sabe? Porque eu pensei: nossa, que ridículo, Daisy. Quem é que vai te ouvir? Com tanta gente boa falando as coisas na internet, no YouTube, quem que vai querer te ouvir? Nossa, que ideia idiota. Você só vai perder tempo. Mas eu decidi fazer diferente dessa vez. Eu decidi falar não para essa voz negativa que veio cortando os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ideias, e eu decidi dar uma chance para aquilo que eu realmente queria fazer, para aquilo que estava me chamando, que estava aqui dentro, martelando e me falando: vai, começa. Então, eu decidi falar sobre esse tema porque pra mim faz todo sentido, já que eu tô começando um canal, esse é meu primeiro vídeo, então por que não falar sobre começar coisas, sobre dar o primeiro passo? Eu acredito que muita gente vai se identificar com isso, porque muitas pessoas têm às vezes o desejo de fazer alguma coisa diferente, de começar algo novo na vida e não tem a coragem de dar aquele passo. E às vezes a gente olha pra outras pessoas e pensa: nossa, que corajoso aquele cara. Mas a fulana tem um dom maravilhoso, ela nasceu pra isso. Admiro aquela pessoa pela coragem de começar. Porque fulano é muito inteligente, não, mas ele tem muita capacidade. E a gente não consegue enxergar em nós mesmos que a gente também tem capacidade. Que todo mundo é capaz de aprender algo novo, de se desenvolver tecnicamente em alguma nova habilidade que queira aprender ou se aprimorar em alguma habilidade que já tenha. E todo mundo tem essa capacidade, mas às vezes a gente não consegue enxergar. E é preciso que outras pessoas de fora falem pra gente aquilo que a gente tem dificuldade de ver em nós. E isso aconteceu muito comigo já. Várias pessoas já elogiaram o jeito de eu me comunicar e eu nunca achei que eu era uma pessoa que sabia me comunicar. Eu comecei a reparar nisso, sabe? E sentir realmente um sentimento de gratidão por essas pessoas, por elas conseguirem enxergar aquilo que eu tenho dificuldade de enxergar em mim. Então isso daqui na realidade é um teste e também é um compromisso comigo mesma que eu tô agora tornando público de começar. Simplesmente começar. Começa. Mesmo sem saber direito o que você tá fazendo, mesmo sem saber aonde isso vai parar, para qual direção exatamente você tá indo, mas dá o primeiro passinho, só começa e ao longo do caminho você vai se desenvolver e você vai conseguir aprender. E é isso que eu tô falando pra mim mesma nesse momento. Então, nessa minha jornada que eu tô começando aqui de youtuber, eu espero conseguir trazer coisas que sirvam de inspiração para as pessoas, e mesmo se no final não der certo, se ninguém me assistir, se todo mundo achar isso aqui um saco,
vai ter valido a pena, simplesmente pelo fato de eu ter começado, de eu ter tentado. É claro que, assim, fazer mudanças drásticas na sua vida, você precisa de um certo planejamento. Você não vai simplesmente largar o seu emprego hoje e amanhã e vender miçanga na praia. Não é bem assim que funciona. Tem coisas que a gente precisa sim pensar, a gente precisa planejar, analisar, ver as possibilidades, pensar antes de agir, mas o que acontece muito, e acontece muito comigo, é pensar demais. Eu penso, eu analiso, eu planejo, eu sonho, só que falta a ação, falta o fazer, falta arregaçar as mangas e simplesmente começar alguma coisa. Então não dá pra ficar só no campo das ideias, não dá pra ficar só no desejo, só no imaginário. É preciso que você pense, sim, você planeje antes de tomar uma decisão, antes de fazer as coisas, mas que você saia dessa etapa de pensar, de planejar, e às vezes você nem planeja, você só fica pensando, você nem organiza esses pensamentos. É preciso sair dessa fase e ir para a fase de execução, porque senão os teus planos, os teus desejos, eles nunca vão acontecer. Seja o emprego novo que você quer, sair de um relacionamento, mudar de cidade, mudar o teu corpo, começar a praticar atividade física, começar uma alimentação saudável. Não sei o que você deseja para sua vida, mas eu tenho certeza que você pensou em alguma coisa. Então, se você tá há muito tempo na etapa de pensar, sonhar, ficar imaginando e esperando o momento ideal, eu falo pra você, o momento ideal é agora. Lembra do caderno de adesivo? Eu acho que quem é da minha geração, millennium, com certeza vai se identificar com isso, né? Eu, pelo menos, eu tinha mania de guardar a cartela de adesivos do caderno. Eu e minhas amigas, a gente sempre guardava a cartela de adesivos pra usar depois. Os adesivos mais bonitos eu não vou colar no caderno, eu vou guardar pra colar em algum lugar especial. Vocês acreditam que até hoje eu ainda tenho guardado as minhas cartelas de adesivo da escola? Ou seja, não há depois, isso é até um meme, né? Então, gasta sua cartela de adesivos. Cola esses adesivos logo antes que, sei lá, fique velho e você não tenha mais onde colar e você perca as chances e as oportunidades que estão se apresentando para você agora. É claro que começar algo novo, dar o primeiro passo, não é tão simples assim. Por exemplo, para eu fazer esse vídeo, não foi fácil. Quando eu tive a ideia, depois que eu passei daquela fase de achar idiota e de ficar duvidando de mim mesma, e eu realmente tomei a iniciativa de começar, eu comecei a pesquisar muito sobre o tema, estudar como que era ter um canal no YouTube, quais temas as pessoas pesquisam, quais são as etapas necessárias para poder fazer um vídeo. Então, assim, eu gastei muito tempo estudando, mas você vai precisar dedicar tempo, sim. Não vai ser fácil, não vai ser simples, mas o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, o que é melhor? É você usar esse tempo para você se dedicar para algo novo e para algo que tá conversando com você, que tá aqui dentro falando com você e pedindo para você dar atenção, ou você simplesmente deixar o tempo passar, esse desejo se perder no tempo. Porque mesmo que não dê certo, depois, lá na frente, daqui um ano, daqui alguns meses, você vai olhar para trás e você vai agradecer a si mesmo simplesmente por ter tomado a coragem de começar. Eu quero aproveitar que eu tô finalizando esse vídeo para falar de onde que surgiu tudo isso, né? Na realidade, eu fui muito influenciada por um livro que eu li, que é um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro bem famoso, ele é bem curtinho, para quem não conhece. É uma anedota que conta a história de 4 personagens, que são 2 ratinhos e 2 homenzinhos, 2 humaninhos. É muito engraçado porque os homenzinhos eles são do mesmo tamanho dos ratos, né? Bem criativo esse autor. Enfim, eles vivem dentro de um labirinto e todos os dias eles saem em busca de um queijo. Em busca de um queijo para eles se alimentarem e a necessidade básica deles. Até que um dia eles encontram o queijo e ficam felizes, satisfeitos. Todo dia eles vão lá, voltam no mesmo lugar, comem o queijo, tudo lindo, maravilhoso. Até que um belo dia, ou um dia não tão belo assim, o queijo simplesmente desaparece. Daí a história começa a mostrar como cada um dos personagens lida com essa situação de quando esse queijo desaparece, e é muito legal porque você começa a se identificar com cada um dos personagens, que é como se fossem partes internas nossa mesmo, do ser humano, e no meio ali dos acontecimentos, o autor traz várias frases, assim, frases de impacto, né? E uma delas que me marcou
demais. Fala assim: o que você faria se você não tivesse medo? Essa frase, desde que eu li, ela ficou marcada aqui, ela não sai da minha cabeça. Então toda vez que eu hesito em fazer alguma coisa, eu lembro dessa frase. E eu acho que essa frase é muito legal pra gente refletir, porque muitas vezes a gente tem medo de fazer algo, mas é um medo imaginário, sabe? Então a gente tem medo de fracassar, a gente tem um medo do que as pessoas vão pensar da gente, tem um medo de não dar certo, de perder tempo, medo de passar vergonha, enfim. Se você for pensar mesmo, qual o problema se não der certo? Pode não dar certo. Qual o problema das pessoas não gostarem do que você tá fazendo? Quem tem que gostar é você. Você que sabe o que você quer, o que você precisa fazer. No fundo, a gente sabe, a gente sente o que a gente precisa fazer e qual o caminho que a gente tem que tomar. Independente do que você acredita, se você tem ou não uma religião, eu penso que tem coisas na vida que eu não sei se é Deus, se é o universo, se são os astros, mas tem certas coisas que é como se elas ficassem presentes, pairando aqui na nossa cabeça, pairando ao nosso redor, e parece que para todo lado que você anda, algo mais forte que você te conduz para aquele caminho. Eu tenho sentido muito isso recentemente. E quando você começa a realmente dar atenção para isso, parece assim que é mágico. Coisas boas começam a chegar até você. Eu não sei se isso é lei da atração, eu não sei o que é. Eu ainda não descobri. Eu só sei que eu tô dando muito mais atenção pra essa voz interior. Tanto pras coisas que não me fazem bem, pra eliminar e ficar cada vez mais longe delas, como seguir e tá cada vez mais perto pras coisas que me fazem bem e pras coisas que eu quero realizar. Eu não sei o que você tem de ideia aí na sua cabeça, o que você deseja realizar ou começar na sua vida, mas eu desejo que você tome a coragem de dar o primeiro passo e que você decida começar hoje, como eu decidi fazer. Obrigada por ter assistido, e se você gostou dessa conversa maluca aqui, deixa nos comentários, compartilha com outras pessoas o que você vai realizar, o que você vai começar hoje. Quem sabe você inspire alguém que também tem um desejo parecido com o seu. Boa sorte! Obrigada por ter assistido e até mais!